Quando a gente está falando de ganhar dinheiro, de faturar nesse mercado da engenharia, mercado de projeto, mercado de obra, a gente está lidando com prazo, com tempo. E aí está a diferença entre o Civil 3D e o AutoCAD. No AutoCAD você faz manual, gasta o dobro, triplo, 10 vezes mais tempo, talvez. No Civil 3D você consegue fazer tudo de forma mais automatizada, o que facilita muito a nossa produtividade. Um exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu vou compartilhando aqui a minha tela com vocês aqui. Olha só que interessante. Aqui dentro, né, desse projeto que eu estou mostrando aqui na minha tela, eu tenho aqui um exemplo, né, de dois platôs. Né? Eu tenho uma rua que passa aqui, eu precisava adequar as cotas desse platô, certo? Desse terreno. Para quê? Para o terreno ficar ali plano, né? Construir ali duas áreas planas, uma mais em cima e uma mais embaixo. Tá vendo? Um projeto simples, um projeto pequeno. Pode parecer talvez um pouco confuso, um pouco complexo para você que talvez nunca viu um projeto desse na vida, mas é um projeto simples. Tá? Um projeto muito fácil de fazer no Civil 3D. E um projeto desse feito dentro do CAD, tá? Aqui eu estou mostrando só a primeira prancha, né? Eu vou aprofundar um pouquinho nas próximas pranchas aqui. Um projeto desse feito dentro do CAD, você leva aí, em média, né? Eu chuto aí que você leva aí uns 2 dias para fazer um projeto desse. Na munheca. Tá? 1 dia e meio a 2 dias ali. No Civil 3D, você consegue fazer um projeto desse, cara, na metade do tempo. 3 horas você faz um projeto desse, 2 horas você faz um projeto desse. Quanto custa um projeto como esse daqui? Por volta de 3 a 4 mil reais. Então, a sua hora, ali, vamos supor que você vende um projeto desse por 4 mil, certo? Um projeto desse por 4 mil. Se você demora ali 4 horas para fazer, o seu preço final, em média, ali, é R$ 1.000 que você ganha, né? Por hora ali, em média. Tá? Um aproximado, um estimativo. Se você faz isso no AutoCAD e demora 8 horas, a sua hora passa a valer R$ 500. E não tem como você mudar, justificar isso para o seu cliente que você gastou mais tempo porque você está utilizando o AutoCAD. Ele não quer saber qual ferramenta você está usando. Ele quer saber do resultado, concorda comigo? Ele quer saber do resultado final. Ou seja, ele quer saber o seguinte, cara, eu tenho um prazo para você me entregar esse projeto e eu preciso que você me entregue ele nesse prazo, independente do que você vai fazer, de cabeça para baixo, cabeça para cima, enfim, independente do que você for fazer. Então, todas essas informações que a gente precisaria trazer manualmente num projeto como esse daqui, eu consigo automatizar no Civil 3D, como, por exemplo, um perfil longitudinal, como esse daqui. No AutoCAD eu tenho que fazer isso manualmente. Já no Civil 3D, as seções transversais, que é um elemento que faz parte do meu projeto, se eu estiver fazendo elas no CAD, eu tenho que fazer elas manualmente, ou seja, eu tenho que ir lá na minha planta, pegar cota por cota, desenhar isso daqui. E aí, para quem está iniciando, principalmente, tem que desenvolver todo esse processo, entender como é que funciona, para depois desenhar de fato uma seção transversal, é muito mais trabalhoso do que você entender como que funciona no Civil 3D e ele fazer esse processo para você, entende? Ele fazer esse processo para você, ele automatizar isso. Você só vai gastar tempo pensando na concepção do projeto. O que é a concepção do projeto? Tem a ver com o que o cliente quer. Ou seja, quando eu chego para fazer um projeto, o cliente vai me explicar o que ele quer. Então, ele falou, ó, eu quero um platô com acesso, um platô mais plano na parte de cima e um platô na parte de baixo, diminuindo o máximo possível de corte e aterro. Então, eu vou analisar qual que é o desnível máximo que eu tenho desse terreno. Né? Vou analisar o terreno primitivo, ou seja, o levantamento topográfico chegou para mim, eu vou fazer uma análise. Beleza, em cima desse desnível máximo, que eu tenho, quanto que eu vou cortar e quanto que eu vou aterrar, né, que vai ficar o mais barato possível para o cliente. Aí que tá, aí isso aí pega. Por quê? Quando você faz no civil, ele já vai te dando os volumes ali de forma instantânea. Ele já vai calculando o volume à medida que você faz as alterações. Então, por exemplo, eu fiz esse projeto e aí eu decidi que o platô de cima vai ficar na cota 16,5 e que o platô de baixo vai ficar na cota 14,75. Beleza. Só que aí eu entendi, depois que eu calculei os volumes, eu entendi que os volumes não ficaram do jeito que o meu cliente quer. Né? Eu entendi que ele não queria que sobrasse volume. Vamos supor. Esse caso aqui sobrou volume, tá vendo? Então vamos supor que o cliente fala assim: olha, eu não quero levar terra para fora. Nesse caso aqui, o cliente queria levar terra para fora. Ou seja, ele queria uma sobra de material. Sobrou aqui, ó, 700 metros cúbicos que ele vai levar para fora do terreno. Mas aí, se eu chego num resultado como esse daqui, o cliente fala, não, eu não quero 700 metros cúbicos de fora para fora, eu quero zerar. O que você cortar aqui em cima, eu quero aterrar aqui embaixo. E vice-versa, eu quero balanceado.
Aí o que você tem que fazer? Alterar todo o projeto. Não é você vir aqui e escrever que esse platô vai mudar de cota e que esse daqui também vai mudar de cota. Você vai ter que gerar todas as tabelas, né? Todos os quantitativos, todos os perfis, as seções para calcular os volumes manualmente. E aí é que tá. Isso aqui vai dar o dobro de trabalho, você vai ter que refazer. Já no Civil 3D, eu consigo vir aqui e dizer para ele o seguinte, ó, esse platô de cima eu quero na cota X e esse daqui de baixo eu quero na cota Y. Fala para mim quanto de volume isso vai dar. E aí eu analiso isso. Muito mais simples do que fazer na mão, do que fazer no Civil. Então essa é uma grande diferença, né, que a gente tem dentro do Civil 3D em relação ao CAD, que é essa velocidade que a gente consegue entregar o projeto, né, e fazer também alterações, alternativas de projeto. Um exemplo aqui, ó. Esse aqui é um outro exemplo, onde eu tenho um mapa de corte aterro. Esse é um empreendimento onde eu tive que produzir várias alternativas para o meu cliente, onde ele queria simulações para ver qual que fica mais barato, qual que fica mais caro. Então ele editou, ele falou que aqui ele queria aterrar mais, aqui também, que aqui ele queria baixar, ele queria essa parte de cima aqui mais alta do loteamento, né? Então tudo onde está azul, ó, você consegue entender aqui, e tudo onde está mais azul é onde eu vou aterrar mais, tem uma legendinha aqui do lado. E tudo onde está mais vermelho é onde eu vou cortar mais, certo? E aí eu fiz para ele várias simulações, né? Fiz a primeira opção, ele, beleza, agora quero uma opção assim e tal. Se eu tivesse fazendo isso na mão para um empreendimento desse tamanho, eu ia demorar semanas para fazer 3, 4 alternativas para ele. Não conseguiria criar um mapa de corte aterro assim com essa precisão. Quando eu mando um mapa de corte aterro desse para esse cliente, né? Ele entende o quê? Ele entende de forma muito simples. Cara, isso aqui está cortando isso. Né? Qualquer um entende que aonde está mais vermelho está cortando mais. E aonde eu estou de azul para roxo, eu estou aterrando mais. E isso vai de forma gradativa. Ele bate o olho, ele vê se está do jeito que ele quer ou não. Qual que é o corte ou aterro máximo? Se eu estivesse fazendo no CAD, eu não saberia. Mas aqui no Civil 3D, eu consigo entender, ó, que ele mostra aqui para mim uma tabela de forma automática, né? Ele gera essa tabelinha, onde ele mostra aqui para mim o corte mínimo, né? O corte máximo, na verdade, aqui está com o textinho errado aqui, ó. Mas aqui é o corte máximo, 2,20 metros. Qual que é o aterro máximo? 2,860, tá vendo? 2,86 metros. Isso aqui qualquer pessoa entende. Só que só é possível fazer no civil. No AutoCAD eu não consigo criar um mapa desse de forma tão precisa assim, tá? Então, eu só queria explicar para vocês essa grande diferença que a gente tem entre o Civil 3D e o CAD na hora de fazer projetos de terraplanagem.